No que se refere a coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos. Porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar? Santo Deus, nós estamos diante do teu santo livro e pedimos que o Senhor fale conosco. Abra os nossos ouvidos e corações para a tua palavra e use essa palavra para falar e transformar os nossos corações. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas mais frustrantes da vida é quando a gente tem um conhecimento meramente teórico de algo. A pessoa diz que sabe sobre alguma coisa, mas na hora de fazer ela não sabe. Por exemplo, você criança, aconteceu já com você? Comigo aconteceu. Você lembra quando você se achou o máximo por ter entendido aquela matéria de matemática? E chegou na hora da prova e você não conseguiu escrever nada, não sei seu nome? Conhecimento teórico. Ou você, jovem, recém-formado, quando você achou que estava pronto para o mercado de trabalho, 4 anos estudando aquela matéria inteira, você falou assim, agora eu estou pronto, pode vir o que vier. Beleza. Primeira tarefa da sua profissão, você não sabia fazer. Você não sabia fazer. Você fala assim, para que eu estudei tanto? Teoria. Na prática é diferente. Ou quando você começou as suas aulas práticas da autoescola, você tinha certeza de que você sabia dirigir, mas o coitado do carro não saía nem do lugar. Parecia vela de aniversário, acende, apaga, acende, apaga. Acende. Frustrante, né? Conhecimento meramente teórico. Sabe por quê? Porque a teoria em si, se ela não é praticada, se ela não é posta em prática, ela é inútil. Inútil. Agora, se fosse só frustração, estava bom. Mas o conhecimento meramente teórico, ele pode ser perigoso também. Quando alguém acha que sabe e faz mesmo assim, pode ser perigoso. Isso aconteceu comigo quando eu comecei a fazer karatê lá para os meus 12 anos. Eu tinha certeza de que eu era o novo Daniel San. Eu sabia fazer todo o kata da faixa amarela, gente. Não é pouca coisa. Eu ainda ia bem nas lutas lá, quando tinha as lutas, né? Eu ia bem. Então, eu fiquei confiante. E aí, não repitam isso, crianças em casa, por favor, não façam isso. Eu decidi enfrentar finalmente o valentão da minha sala. E aí ele me desafiou a sair da escola, porque na escola não dá para brigar, né? Coordenação. Então ele disse assim, sai da escola para você ver. Eu falei, cara, eu vou. Eu já sei lutar. Para quem não sabe, a faixa amarela é a segunda faixa, tá? Do karatê.
Eu já sei lutar, já sei lutar. E antes da luta começar, propriamente dita, eu tomei um direto no meu nariz e jorrou sangue. Não me serviu de nada todo aquele conhecimento que eu tinha do kata, do karatê. Mas podia ter sido bem pior. Como, por exemplo, acontece com jovens que não são habilitados, mas acham que sabem dirigir e levam seus amigos com eles e batem o carro. Às vezes, eles se ferem gravemente. Às vezes, os amigos morrem. Por quê? Acha que sabe dirigir, mas não sabe dirigir. Teoria, fácil. Na prática, é diferente. Saber uma coisa na teoria não significa saber essa coisa de verdade. Se o conhecimento ele não é bem aplicado, ou ele é inútil, ou ele é perigoso. E é sobre isso que Paulo vai tratar nesse capítulo. Os coríntios eles achavam que eles tinham entendido as doutrinas da unicidade de Deus e da liberdade cristã. Só que na hora de aplicar o conhecimento deles à vida real, eles mostraram que eles não tinham entendido nada daquilo. Frustrante para Paulo, inútil para eles e pior, perigoso para aqueles que acompanhassem aqueles irmãos nessas aventuras. Em resumo, hoje nós vamos ver que o conhecimento de Deus deve nos levar a agir como Ele com os nossos irmãos. O conhecimento do Senhor deve nos levar a agir como Ele com os nossos irmãos. Vamos ver isso em 2 pontos. E o primeiro deles é que o conhecimento das coisas de Deus se torna inútil quando ele não redunda em amor. Ele se torna inútil quando ele não é transformado em amor. Nós temos acompanhado a saga de Paulo com a igreja de Corinto nessa carta, e pense numa carta difícil de estudar. Pense numa carta difícil de pregar. Pense numa carta difícil de ouvir. Sabe por quê? Não é porque a igreja era muito problemática, é porque ela se parece com a gente. A gente se identifica com essa igreja. Muitas coisas a gente acaba fazendo hoje em dia. E nas últimas semanas nós temos visto, desde o início do capítulo 7, Paulo responder às dúvidas daqueles irmãos que tinham vindo a ele por carta. Depois dele tratar daquelas questões difíceis acerca do casamento, solteirice, viuvez, novo casamento, no capítulo 7, a gente fica até aliviado de ter superado aquela parte. Até que vem a próxima parte. E mais uma vez, problema. Paulo agora ele vai responder a outra questão que aqueles irmãos tinham trazido, uma questão importante que tinha surgido naquela igreja. Os irmãos escreveram para ele, olha, se há só um Deus verdadeiro, a gente pode ou não pode comer carne oferecida a ídolos? Só existe um Deus. E agora? A gente vai comer a carne ou não? A igreja de Corinto ela é formada em sua grande maioria por gentios convertidos a Cristo. Pagãos que vinham do politeísmo greco-romano. Só que tinha outras pessoas ainda. E ficava a dúvida, eu posso comer ou eu não posso, já que eu sei que não existe ídolos. Vamos ver comigo de novo no verso 1. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que somos todos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Veja, eles creram. Eles abandonaram a idolatria. Eles agora sabiam, e tem um detalhe importante, nesse verso 1 aí, quando ele fala, depois de reconhecemos, essa frase vem dos coríntios. E todos somos senhores do saber. Eles sabiam, os ídolos não existem, mas e agora? O que a gente faz? É para comer ou não comer? O pessoal está comendo ainda, meus parentes estão comendo. As carnes que eram sacrificadas a ídolos, a gente vai comer ou não? E as refeições e festas que os nossos amigos, os nossos parentes fazem com carne sacrificada a ídolos, a gente vai participar ou não? Os coríntios eles tinham sido muito abençoados com conhecimento da Escritura. Lá no início, no capítulo 1, Paulo falou disso, vocês foram enriquecidos com conhecimento da Escritura.
E foi a partir da própria palavra de Deus que algum deles, que não viam problema em comer carne de ídolos, eles tiraram as afirmações que eles fizeram a ele, a Paulo por carta. Na nossa versão não aparece, mas os estudiosos eles mostram que pelo contexto e pela forma que essa carta do capítulo 7 em diante é escrita, tem pelo menos 3 citações dos coríntios nesse trecho aqui. A primeira delas está no verso 1. Todos nós somos senhores do saber. Ele repete a palavra para depois corrigir a ideia deles. Todos somos senhores do saber. Uma melhor tradução aqui seria, para não parecer que o pessoal estava de arrogância, nesse caso nem estava, todos temos conhecimento. Todos nós temos conhecimento. E Paulo concorda, nós reconhecemos que vocês têm conhecimento acerca das coisas sacrificadas. Mas qual era esse conhecimento? Está lá na segunda citação de Paulo, da carta deles, lá no verso 4. O ídolo de si mesmo nada é no mundo e não há nenhum Deus, não há senão um só Deus. Trocando em miúdos, o que eles sabiam a partir das Escrituras Sagradas é que um ídolo, um falso Deus, não existe. Não existe, porque só existe um Deus verdadeiro. O resto é criação de homens. E eles estavam certos. É o que a gente vê, por exemplo, no Salmo 115, versos 4 a 7. Prata e ouro são os ídolos deles, obras de mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Está certo. Eles não existem, eles são criações de homens. E também o conhecimento de que só existe um Deus, também a gente pode ver em Deuteronômio 5,4, o famoso Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E Paulo diz, é verdade, vocês entenderam. Vocês têm mesmo conhecimento da doutrina da unicidade de Deus. Porque embora, ele diz nos versos 5 e 6, embora existam alguns que sejam chamados deuses, tanto no céu como na terra, e haja muitos deuses e senhores para os homens, para nós só existe um Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e pelo qual nós existimos também. Agora você percebe o que Paulo está fazendo com essa frase? Veja, no verso 4, ele cita o que eles disseram, só existe um Deus. De onde é que eles pegaram isso? Do Shema, Deuteronômio 5,4. Só que Paulo ele agora expande a ideia. Deuteronômio 6,4, né? Paulo expande a ideia da mente deles. Ele diz uma das mais impressionantes afirmações sobre a divindade, não só de Yahvé, mas de Cristo. Ele pega o Shema, que diz, ouve Israel, Yahvé é o único Deus, e ele coloca quem no meio? Cristo. E Jesus é o nosso único Senhor. É o nosso único Senhor, por meio de quem tudo foi criado, por meio de quem a gente existe. Jesus, para Paulo, é Deus, por meio de quem toda a criação veio existir. E se Ele é o único Senhor das nossas vidas, por meio de quem nós somos feitos novas criaturas, isso faz toda a diferença para mim e para você. Mas qual a diferença que faz? Faz diferença na forma que a gente agora analisa essa doutrina da unicidade de Deus. A gente precisa analisar agora o Shema pela ótica de Cristo. Por isso que nós lemos no início do nosso culto. Quando os homens vêm questionar Jesus, falam assim, qual o principal mandamento? Fala aí, você que sabe. Qual o principal mandamento? O que ele diz? O principal mandamento é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Só que ele para aí. Não, Jesus continua, ele diz,
E o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Percebe como expandiu a ideia do Shema? Se Deus é o seu único Senhor, se Jesus Cristo é o seu único Senhor, então você primeiramente vai amá-lo com todo o seu ser, mas você também vai amar o seu próximo como a si mesmo. É por isso que Paulo diz, no final do verso 1, ele diz, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Ele não está dizendo que não é importante conhecer a Escritura, nem teologia. Muita gente usa mal esse texto para dizer isso. Não. Basta ver a vida de Paulo. Paulo amava as Escrituras. Paulo conhecia grande parte, se não inteira, o Antigo Testamento de cor. Conhecia. E Paulo, ele fazia teologia como ninguém. Não existe teólogo como Paulo. Paulo gostava de conhecer as coisas de Deus. Mas todo o conhecimento que Paulo tinha da palavra de Deus, ele se transformava, ele resultava em amor na vida de Paulo. Amor a Deus, amor ao próximo. O conhecimento sem amor só ensoberbece. E a palavra aqui literalmente é infla. Infla. De que te serve isso? Conhecer sem amar? De nada, só para inflar seu ego. É como diz um comentarista chamado Andrew Wilson, saber as coisas pode tornar os nossos egos e cabeças maiores. Amar as pessoas pode tornar nossos irmãos e irmãs maiores. É por isso que Paulo diz no verso 2, se alguém acha que sabe alguma coisa, é porque ainda não sabe como convém saber. Não aprendeu. Se você conhece a Deus de fato, então você o ama. E se você o ama, necessariamente você tem que amar o seu irmão. Quem faz isso, diz Paulo na carta, é conhecido por Deus. Se relaciona com Deus de verdade, em vez de ficar só na teoria do conhecimento sobre Ele. E veja como isso tem tudo a ver com a situação que eles estavam enfrentando ali. Paulo diz no verso 7, nem todos em Corinto tinham o mesmo nível de conhecimento. Nem todos entendiam plenamente sobre os ídolos. Alguns irmãos recém-convertidos ainda estavam familiarizados com o ídolo que eles tinham servido por muitos anos. Imagina só, talvez a família deles, talvez os seus amigos mais próximos ainda continuassem a servir ídolos. Talvez eles vissem, se não na sua casa, mas no seu vizinho, no seu amigo, rituais pagãos sendo feitos. Eles estavam vendo seus queridos indo para o inferno ao se banquetearem em honra aos ídolos. E agora eles ouviam de outros irmãos, olha, isso não é nada. Bobeira. Isso não é nada. Não fazia a menor diferença agora comer aquilo ou não. Queridos, é difícil desassociar uma vida inteira de serviço a um ídolo e agora achar indiferente aquilo que antes te levava para a destruição. E a consciência daqueles irmãos, diz Paulo, por ser fraca, se contaminava. Mas veja a palavra que Paulo usa. Ele chama a consciência de fraca. Ele não chama de pecaminosa. Tem diferença nisso. Ser fraco na fé não é sinônimo de pecar. É ainda não ter maturidade suficiente para distinguir, discernir as coisas. Mas essa fraqueza de consciência, se ela não é levada em conta, ela te leva a pecar. Se ela é simplesmente ignorada, ela te leva a pecar. Se um irmão na fé mais fraco, ele comesse a carne sacrificada a um ídolo, ele sentiria na sua consciência que ele tinha participado da adoração de um ídolo. Que ele estava pecando contra Deus. Por mais que ele soubesse, só existe um Deus. Mas ele estava acostumado. A vida inteira dele foi assim. Ele estava acostumado, a consciência dele pesava. Nossa, eu acho que eu estou participando da adoração de um ídolo. Só de comer essa carne aqui. E qual era a solução para isso, então?
Mandar esse irmão, vai estudar a Bíblia mais. Larga de besteira. Come a carne. Ou amar aquele irmão, respeitando a dificuldade que ele tinha em comer aquela carne sacrificada a um ídolo. Queridos, se o nosso conhecimento da palavra de Deus não nos leva a amá-lo mais e amar o nosso próximo como a gente se ama, nós ainda não conhecemos o suficiente. A gente precisa conhecer mais a Deus e ver como Ele se importa conosco. A gente precisa conhecer mais a Deus e ver como Ele vê as nossas fraquezas e Ele não chama as nossas fraquezas de besteira. No Brasil a gente não tem esse problema específico com carnes sacrificadas a ídolos. Outros países, nossos irmãos sofrem com isso. Paquistão, Índia, Nepal, ainda tem. Eles ainda passam por isso. Mas aqui no Brasil nós temos equivalentes a isso. Situações em que irmãos mais novos na fé, eles vão ter dificuldade de lidar, porque eles se lembram do seu passado. Um exemplo disso é a festa junina que nós temos agora, aos montes. Nem todo crente consegue ir a uma festa dessas. Eu sei, crente mais maduro, que você só vai pela comida deliciosa, é uma delícia mesmo. Eu sei que você só vai, talvez para brincar, talvez para dançar. Qual o problema há nisso? Mas não despreze o seu irmão que não consegue ir. Não despreze o seu irmão que lembra da idolatria do catolicismo de onde ele veio e que sabe todo o significado dessa festa dos idólatras. Ame-o, respeite-o. Não faça pouco caso da consciência do seu irmão, dizendo que é besteira o que ele sente. A mesma coisa com relação ao álcool. Nós sabemos que o Senhor não condena o uso de álcool, que a palavra de Deus condena a embriaguez. Mas isso não significa que todo crente tem que beber. Alguns irmãos vieram de contextos familiares em que os pais, ou pai, a mãe, eram alcoólatras, adoravam ao álcool. E eles viram suas casas destruídas pela bebida. Outros irmãos eram eles mesmos que viviam em bebedeiras, festas e lembram de como era miserável aquela vida deles. Não diga que é frescura dos irmãos não querer beber. Não diga. Ame-os, respeite-os, respeite a consciência deles. Veja como a gente faz na ceia do Senhor aqui na igreja. Nós, da liderança da igreja, nós cremos que o vinho era o elemento, sim, utilizado pelo Senhor Jesus ali. Que eles beberam vinho. Mas nós não condenamos os nossos irmãos que por crise de consciência têm dificuldade de tomar vinho na ceia. Não. Nós chamamos os nossos irmãos à comunhão mesmo assim, e eles tomam do fruto da vide em forma de suco. Comunhão, respeito. Esse mesmo princípio vale para muitas outras coisas, como por exemplo, ouvir música não cristã, assistir determinados seriados e filmes. Se você tem consciência, meu irmão, minha irmã, de que você faz essas coisas diante de Deus e que elas não te levam a pecar, tudo bem, tudo bem. Mas isso não te exime de amar aqueles irmãos que não acham mesmo e preferem se abster dessas coisas. Porque se você não faz isso, se você sabe das coisas e você não ama o seu irmão, o seu conhecimento é inútil. Inútil. Ele não te levou a amar a Deus, acima de todas as coisas, não te levou a amar o seu próximo como a si mesmo. Conhecimento inútil. E sabe o que é pior? Além de inútil, esse conhecimento também pode ser perigoso. Nosso segundo ponto. Conhecimento das coisas de Deus mal utilizado pode destruir os nossos irmãos. Vamos ler os versos 8 a 13. Abre aspas. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Fecha aspas. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos.
Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Paulo cita mais uma vez uma frase da carta dos Coríntios para ele. Verso 8. Eles escreveram: não é a comida que vai aproximar a gente de Deus. A gente não vai perder nada se não comer e não vai ganhar nada se comer. O que eles queriam dizer? Olha, a nossa salvação, a nossa santificação, até mesmo o nosso galardão futuro, não estão ligados ao que a gente come ou deixa de comer. E Paulo concorda com isso. Paulo concorda. Porque, de fato, quando Jesus ele cumpre as leis cerimoniais, quando ele morre na cruz, cumpre tudo aquilo, e quando o Senhor disse a Pedro que agora todos os alimentos eram puros, ele poderia comer de alimentos que antes eram impuros? Não é a comida em si que nos salva ou nos condena. Mesmo uma comida oferecida a ídolos, naquele caso. Mas Paulo coloca um porém. A forma como a gente come importa para Deus. Paulo deixa bem claro para eles: vocês não vão se aproximar ou se afastar de Deus se vocês comerem algo sacrificado a um ídolo. Desde que vocês saibam que Deus santifica aquela coisa. Desde que vocês saibam que vocês não estão adorando a ninguém. Mas, dependendo do contexto que vocês fizerem isso, seus irmãos fracos na fé podem se afastar de Deus. Você não se afasta, mas ele se afasta. Por culpa de vocês. Por culpa de vocês. E ele diz: porque se alguém te vir a ti que tem conhecimento dessas coisas, à mesa de um templo de um ídolo, comendo na boa, como se nada tivesse acontecendo, como se aquilo fosse normal, esse irmão mais fraco ele não vai ser induzido a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Era comum naquele tempo que famílias e amigos se juntassem em alguns salões dos templos pagãos para fazer refeições. O que a gente faz hoje no salão de festas? O salão de festas deles era no templo pagão. Aniversário, confraternização. E a carne servida no templo tinha que ser oferecida ao ídolo antes. Toda a carne. Então imagina só, um cristão maduro ele estivesse lá comendo com os pagãos naquele tempo, no templo, e ele fosse visto por um cristão imaturo. Que associação aquele irmão iria fazer? Bom, se aquele irmão, que é a minha referência de cristão maduro, está participando da adoração daquele Deus ali, então significa que eu não preciso abandonar os meus antigos deuses para adorar a Deus. Eu posso adorar aqui, durante a semana, sexta-feira, domingo eu vou para a igreja e adoro o Senhor lá. Continua. Era essa a associação que eles faziam. É por isso que Paulo diz: Deus te dá liberdade de fazer algumas coisas pelas motivações corretas, mas veja porque essa liberdade, esse direito que não te faz pecar, você não peca, pode ser uma pedra de tropeço para o seu irmão, para ele pecar, se ela foi exercida num contexto indevido. E assim diz ele: por causa do teu conhecimento, por causa do teu saber, o seu irmão fraco, por quem Jesus morreu, perece. A palavra aqui, perecer, poderia ser traduzida também como é destruído. Acho que é melhor. A ideia não parece ser de alguém que vai para a perdição eterna. Porque ele fala: Jesus morreu por ele. Se Jesus morre por alguém, querido, ninguém tira da mão dele. Nem ele mesmo pode tirar a sua salvação. João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. O que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. Mas destruir é o contrário de edificar. Em vez de edificar, você está destruindo o seu irmão. Esse irmão, por exemplo, ele poderia cair na vida de pecado. Ele poderia sofrer com as suas consequências.
Ele poderia esfriar na fé, deixar de crescer em santidade por ter sido induzido por outro irmão mais maduro, que tinha mais conhecimento. O irmão fraco, ele pecava. Mas ele pecou porque o irmão forte pecou contra ele antes. O irmão forte desprezou o amor por ele, desprezou a compaixão com relação à sua fraqueza. O irmão forte o destruiu ao invés de edificá-lo. E sabe o que é pior? O texto diz, não é só contra aquele irmão que ele pecou, foi primariamente contra Cristo. Contra Cristo. Porque quem foi que deu a vida por aquele irmão? Aquele irmão fraco está unido a quem? Cristo amou tanto aquele irmão fraco, a ponto de morrer por ele. E o irmão forte se acha no direito de não amar esse irmão e de golpear a consciência daquele irmão fraco só para exercer a sua bendita liberdade? Cristo dá a vida por ele, você não pode dar a sua liberdade por ele. É isso, irmão forte. Não entendeu o que é o amor de Deus. Não entendeu o que é a liberdade cristã. E mais, ele está afrontando o mandamento do próprio Cristo. Ele está rogando para si, trazendo para si um juízo de Deus. Nós lemos em Mateus 18, verso 6, qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse no pescoço uma pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Sim, Jesus está falando das crianças ali, mas se aplica perfeitamente a crianças na fé também. É muito sério, meus irmãos. Tanto é que Paulo ele conclui com uma resolução dele mesmo, no verso 13, que devia ser seguida por aqueles irmãos. Olha, se a comida serve de pedra de tropeço ao meu irmão, nunca mais eu vou comer carne, para que eu não escandalize o meu irmão. Drástico, não parece? Mas não é. Paulo ele só está replicando o ensinamento do Senhor Jesus. Na continuação do texto de Mateus 18, versos 7 a 9, ele diz, ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão e o teu pé te faz tropeçar, corta-o, lança-o de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés ser lançado no fogo do inferno. Se um dos teus olhos ele te faz tropeçar também, arranca-o, lança-o fora. Melhor é antes entrar na vida com um só dos teus olhos do que tendo os dois seres lançado no inferno de fogo. Ué, mas se não sou eu que estou tropeçando, como assim? Eu tenho que lançar fora a carne oferecida ao ídolo? Se é o meu irmão que está tropeçando, meu irmão fraco, não sou eu? É você que está tropeçando. Você e o seu irmão são um em Cristo. Você está tropeçando. Se ele cai, você cai. Nós somos um corpo. Ao desprezar o seu irmão, ao aplicar mal a sua liberdade cristã, você está pecando contra Cristo e contra si mesmo. Acredite, contra si mesmo. Melhor é não comer a carne nunca mais e entrar na vida do que se esbaldar na carne e ter que prestar contas a Deus disso. Queridos, se a minha liberdade cristã ela aprisiona o meu irmão, ela não é liberdade. Ela é prisão. Para os dois, para mim e para ele. Ela é uma prisão para mim porque eu fico escravo de ter que exercer o meu direito. Mas ela é prisão para o meu irmão porque ele fica escravo do pecado por minha culpa, por minha suposta liberdade exercida. O mau uso da nossa liberdade pode causar sérios danos aos nossos irmãos. E a gente precisa ter isso bem claro na nossa mente. Não é raro, queridos, por exemplo, a gente vê irmãos que nunca beberam antes, mas passaram a ter sérios problemas com bebida por causa de outros irmãos que os convidaram a beber. Falaram, olha, besteira, todo mundo bebe, a gente bebe, vamos beber.
O crente que chamou não tem problema nenhum com bebida. Consegue se controlar, bebe tranquilo. Mas o que foi chamado fica com um problema sério com bebida. Outros que tinham abandonado a farra, eles se sentem encorajados a frequentar de novo boates e shows, e eles voltam aos mesmos padrões de moralidade de antes, de quando eles não eram crentes. Porque eles viram que a galera da igreja também vai para show. A galera da igreja vai para show, não faz nada demais, ouve a música, legal. Mas ela vai, e esse irmão mais fraco na fé vê, e ele pensa, olha, se eles vão é porque eles fazem tudo aquilo que está envolvido no show, né? Vou fazer também. Outros irmãos, por exemplo, eles se afundam na pornografia pela fraqueza que eles já tinham antes e que foi incentivada por aqueles irmãos, por todo mundo que está assistindo na igreja o seriado tal. Só você não está assistindo? Assiste, é muito legal. A lista, ela pode ser gigante. Esses só são alguns exemplos. Mas o ensino é claro aqui. Se a sua liberdade cristã aprisiona o seu irmão, lança fora. Lança fora. E hoje tem um agravante para nós. Eles não tinham isso no tempo deles. Sabe qual é o agravante? Redes sociais. Naquele tempo, se o irmão te visse no templo, os dois tinham que ter ido para o templo, né? O mais velho e o mais fraco. Agora não. Basta você postar. Todo mundo vê. O seu irmão mais maduro, o seu irmão mais imaturo, o descrente, todo mundo vê. Todo mundo vê você postando. Cuidado com o que você posta. Cuidado com os seus irmãos. Você é referência para eles. Seja sábio no que você faz, quando você faz e onde você faz. E se for preciso, como Paulo disse, se for preciso abrir mão do seu direito por amor ao seu irmão, faça isso. Você não vai se arrepender. Talvez você esteja achando difícil ouvir tudo isso. Talvez na sua cabeça você esteja pensando, nossa, que injusto. Que injusto. Se os meus irmãos não têm conhecimento bíblico, se eles não têm maturidade cristã suficiente para aproveitar a liberdade deles, é problema deles. Agora, eu sacrificar a minha liberdade por causa de alguém que é mais fraco na fé, por que eu faria isso? Por amor. Por amor. Por entender de fato o que é o amor de Deus por você. Porque foi exatamente isso que alguém que é muito mais forte do que todos nós fez por nós. Sabe por que Jesus desceu da sua glória e abriu mão do seu direito, da sua liberdade de ser tratado como Deus? Por amor a mim e a você. Para ser um de nós. Sabe por que Jesus não transformou aquelas pedras em pães quando ele estava morrendo de fome e foi tentado no deserto? Ele tinha o direito, ele é Deus. Mas ele não exerceu seu direito por amor a mim e a você. Para obedecer no nosso lugar. Sabe por que Jesus deixou que o prendessem, que o humilhassem, que o acusassem falsamente, que o pregassem numa cruz? Por amor a nós, para morrer no nosso lugar. Sabe por que Jesus não desceu naquela cruz? Para mostrar para todo mundo que ele era Deus mesmo. E para acabar com aquela dor inigualável de sofrer a ira do Pai, ele tinha o direito, não ia acontecer nada com ele se ele descesse, mas foi por amor a nós. Para que nós não sofrêssemos a ira, para que nós fôssemos amados e conhecidos do Pai. Quer falar de injustiça? Fala, mas olha para Jesus antes. Olha para Jesus, ele que sofreu injustiça, não fomos nós. E mesmo assim, quando nós éramos, lá diz em Romanos 5, a primeira coisa da lista, fracos. Quando nós éramos fracos, pecadores, inimigos dele, ele morreu por nós. Ele se sacrificou, ele sacrificou
todas as liberdades que ele tinha por mim e por você. Será que nós não podemos sacrificar as nossas liberdades em amor aos nossos irmãos? Sai da teoria. Sai da teoria. Prove desse amor. Conheça o amor na prática. Não é só receber, é dar esse amor para o seu irmão também. Isso é um amor cristão na prática. Jesus escreveu o nosso nome no livro da vida. Jesus dirige a nossa vida, garante que a gente vai chegar no céu. Sabe por quê? Porque ele lutou e venceu o valente e todos os nossos inimigos ao jorrar o seu sangue naquela cruz. Jesus morreu para que os seus amigos não morram eternamente. Você conhece Jesus? Se não, está esperando o quê? Você vai conhecer o amor. Mas se você já conhece o amor. E se você conhece o amor mesmo, você vai colocar em prática o amor. Amando o seu irmão. Aí você vai entender a utilidade de todo o seu conhecimento. Você vai ficar parecido com Jesus. Você vai edificar os seus irmãos. E você vai ser conhecido e amado por Deus. Isso sim é saber viver. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra. Difícil, mas necessária para nós. Ajuda-nos, Senhor, a refletirmos nesse conhecimento. E ajuda-nos a colocá-lo em prática, Senhor. A sermos não só ouvintes da Tua palavra, mas praticantes da Tua palavra. Transforma-nos, Senhor. Ajuda-nos. Ajuda-nos a amar os nossos irmãos como o Senhor nos ama. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer que se o Senhor é o nosso Deus, nós não temos direito algum, mas o Senhor nos dá o privilégio de sermos parecidos com Cristo. Por causa dele que estamos aqui, é nele que nós confiamos e te pedimos, pelo poder dele e do teu Santo Espírito, transforma-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.